partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui, se falar a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, muito feliz por estar aqui cooperando com a verdade novamente. Salve Maria Imaculada! Um grande abraço a todos os nossos irmãos desta terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam esse apostolado com doações e também por aquelas que ainda irão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctui, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje um abraço especial vai para a rádio Missão Católica de Garrafão do Norte. Abraço ao amigo Jota e todos os ouvintes da Rádio Missão Católica. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, Raimann. Na história da Igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de São Bento II. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Sérgio I. Conta pro povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Sérgio. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não sabia que existia um santo chamado Sérgio, viu? Não sabia mesmo. Mas então, o Papa São Sérgio, ele nasceu em Palermo, em data desconhecida. Foi eleito Papa em 15 de dezembro do ano de 687. Logo em seguida, chegou da Bretanha o rei pagão soberano de Wessex, o qual desejava tornar-se cristão.
recebendo o batismo diretamente das mãos do Papa Sérgio I e adotando o nome de Pedro. Sérgio I foi um papa muito popular por ter sido um homem de fé e de oração. Antes de tornar-se sacerdote, já era famoso na Schola Cantorum. Depois de ordenado, tornou-se um personagem eminente do clero. Quando morreu, o Papa Conon, em 687, é que foi indicado para sucedê-lo. Naquela época, os imperadores romanos do Ocidente e do Oriente reclamavam para si a autoridade de pontífice, não aceitando estar abaixo do Papa, mesmo em questões de fé. Os papas que iam contra essa exigência eram forçados a aceitá-la ou morriam. Um exemplo foi o Papa Martinho I, que foi morto pelo imperador do Oriente, Constante II. Agora, Justiniano II, imperador do Oriente, desejava impor a Roma e a todos os cristãos as normas disciplinares adotadas em um concílio composto somente de bispos orientais, efetuado em Constantinopla. Assim, ele mandou o respectivo decreto para aprovação do Papa Sérgio I. Entre outras coisas, o decreto terminava com o celibato sacerdotal. Sérgio, então, negou-se terminantemente a aprovar tal decreto. O imperador Justiniano, então, enviou um alto dignatário, Zacarias, para prendê-lo e deportá-lo a Constantinopla, a exemplo de Martinho I. Porém, Zacarias foi recebido pelas milícias formadas pelo povo que tentava ajudar o Papa Sérgio. Eram milhares de pessoas revoltadas pelos desmandos do imperador que circundavam o Palácio Lateranense, que é a residência do Papa na época. Zacarias procurou fugir, porém foi pego pelas milícias. Sérgio foi em seu socorro, libertou-o e perdoou. Mandou que retornasse ao seu imperador ileso. Justiniano nada podia fazer para combater a popularidade deste papa. Então, a vontade de Roma permaneceu, bem como o celibato em toda a Igreja Católica. Apesar desses acontecimentos, o pontificado do Papa Sérgio I foi marcado pela paz religiosa, numa época de muitas divergências teológicas a respeito da pessoa e da natureza de Cristo. Em seus 14 anos de pontificado, Sérgio I trabalhou para o enriquecimento da liturgia. Deve-se a ele o canto do Agnus Dei durante a missa. Que coisa interessante, Viu hein? Só? Muito bacana. Durante muitos séculos, a Igreja contribuiu para o enriquecimento da liturgia. Para hoje, pleno século XXI, a gente ter o desgosto de muitas vezes ver a liturgia sendo estraçalhada, né? Coisas humilhantes acontecendo com Nosso Senhor através de uma liturgia pessimamente celebrada, sem nenhuma piedade. E o Agnus Dei é um canto tão lindo, né? Lindo mesmo. E a maioria, então, dos católicos nem se dá conta, né, Raimundo? Que imagina, o Papa Sérgio quase pagou com a vida dele, né? Para poder preservar essa cultura, a tradição da igreja que já vem Isso, para lá hoje dos primeiros quererem cantar séculos. o Cordeiro de Deus com pandeiro, com atabaque, como se estivesse num terreiro de macumba, né? É complicado mesmo. O Papa Sérgio morreu aos 8 de setembro de 701 e foi sepultado na antiga Basílica de São Pedro. São Sérgio I, Rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E agora também no Spotify. Tamo chique no último. Verdade. E você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no DDD 47 997 18 32 96. Isso mesmo, manda um zap para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração. E não se esqueça também de visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Dê a mim, Senhor, todas as tristezas e todos os sofrimentos de meus irmãos.
Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, nosso Senhor Jesus Cristo carregou sobre si todas as nossas culpas e sofreu a mais terrível das dores. Foi flagelado e pregado numa cruz. Não há registros de outro ser humano que tenha sofrido tanto nesta terra. E tudo isso por quê? Por amor de nós. Por amor de cada um de nós individualmente. Não é um amor coletivo, mas é um amor individual. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim, para me salvar, para me libertar dos meus pecados. Ele quis livremente entregar-se nas mãos de seus algozes para sofrer os nossos sofrimentos. Um Deus que se fez carne e veio habitar em nosso meio para ser igual a nós em tudo, exceto no pecado. É difícil, amigo ouvinte, podemos compreender tamanho amor, porque a palavra amor já se deturpou, né? Nós já trocamos o seu verdadeiro significado, nós confundimos amor com desejo, nós confundimos amor com paixão, nós confundimos amor com gostar das coisas, com apego às coisas, nós confundimos amor com sexo, nós confundimos amor com tantas coisas. Por isso que é difícil. Nós temos noção do tamanho amor de Deus por cada um de nós. Mas em todas as coisas, nós devemos imitar o nosso grande mestre, né? E se queremos ir para o céu, precisamos sofrer também, porque ele sofreu. Já sabemos, e eu sempre falo aqui nesse programa, né? Que aqui nessa vida não há felicidade. E que a verdadeira felicidade só a encontraremos no reino dos céus. Portanto, o que existe aqui é a falsa felicidade. E mesmo assim, por incrível que pareça, nós a invejamos. Não é, Maria Carolina? É verdade, é isso mesmo. Nós desejamos muitas coisas, né? Todos os dias, todo o tempo, desejamos coisas, fama, reconhecimento, o que mais? Dinheiro, status social. Mas nós sabemos, lá no fundo, nós sabemos que dessa vida nada levaremos. Aqui, nesta terra, há sofrimento, há dor, há tribulação. E precisamos aguentar isso, minha gente. Precisamos aguentar firmes. Mas e se ao invés de simplesmente aguentarmos sem murmurar, né? Nós então resolvêssemos amar o sofrimento. Olha que coisa difícil, hein? Admirar esse sofrimento, né? Se aguentar, se suportar o sofrimento sem reclamar, né? Sem murmurar, já é difícil, quanto mais você amar o sofrimento, você se alegrar no sofrimento, né? E desejar aquilo, né? E agora imagine então, além de amar esse sofrimento, imagina se nós, ao invés de pedirmos coisas materiais para Deus, nós pedíssemos então mais sofrimento. E isso aí não é masoquismo não, gente. Isso aí é doutrina católica, né? E o que o Padre Pio nos fala, né, na noite de hoje, nesse programa, aliás, nessa frase de hoje, né, que nós para que nós pedirmos, né, mais sofrimento. É claro, quanto mais sofrimento, mais purificação. Isso todos conseguimos entender, não é mesmo, amigo ouvinte? Quanto mais sofrimento aqui nessa terra, maior a nossa purificação. Né? Nós podemos oferecer o sofrimento pela nossa salvação, pela salvação dos nossos entes queridos, mas também pelas almas do purgatório. Principalmente, né, Maria Carolina? E principalmente aquelas almas mais necessitadas, aquelas almas mais esquecidas. Só Deus conhece, né? Que ninguém reza por elas, né? Então, por isso que nós temos aquela jaculatória que Nossa Senhora ensinou em Fátima, tão bonita, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei
principalmente aquelas que mais precisarem, aquelas que estão lá esquecidas lá no purgatório, que não tem um cristão aqui nessa terra para rezar por elas. Então que a gente reze por essas almas, que a gente ofereça o nosso sofrimento. E às vezes, amigo ouvinte, são pequenas coisas. Uma topada que você dá ali com o dedo na mesa, no pé da mesa, né? Você pode oferecer aquele sofrimento pelas almas do purgatório. Olha que coisa bonita, né? É verdade. E assim, se a gente pensar que todos os dias muitas pessoas, imagina assim, falando em nível mundial, milhares de pessoas, morre, né? Morre e indigente, né, Raiman? Morre indigente. E aí, então, se não teve ninguém nem para reconhecer o corpo daquela pessoa lá quando morreu aqui na Terra, imagina se vai ter alguém para rezar por ela. Exato. Né? E aí a gente não sabe se a pessoa morreu, se era católico, se não era. Se estava em estado de graça, se não estava. Se não estava. Né? Estava Enfim, na inimizade com Deus, a gente não tem como julgar nada disso. Inclusive, a parentes próximos a nós, a gente não tem como julgar nada disso, né? É só Deus quem vai julgar. Mas aí, imagina, depois que a pessoa morre, a pessoa não pode fazer mais nada pela salvação dela. Nada. Ela mesma, né? Ela não pode fazer nada. Ela só não vai pode fazer nada. Aguardar. Exatamente. Né? E sofrer. Né? Porque Padre Pio também já nos falou em outra frase dos sofrimentos no purgatório. Exato, né? Que os sofrimentos de lá são incomparáveis. Muito maiores. O maior sofrimento que você possa imaginar aqui nessa terra não se compara com o menor sofrimento lá no purgatório, né? E aí a gente imagina, então, né? O quanto é difícil a gente sofrer e ainda oferecer por essas almas, né, que ninguém mais reza, que ninguém mais quer saber, né? Agora imagina sofrer um pouquinho daquilo que Jesus sofreu, né? E como membros nós, né, nós somos membros do seu sacrossanto corpo. Sim, somos igreja, né? Nós sermos corredentores. Imagina só. Eu sei que é difícil, amigo ouvinte, mas comece agradecendo a Deus quando você estiver sofrendo. Louve a Deus mesmo, sabe? De coração mesmo, sinceramente, né? Exato, pelo sofrimento. E quando o sofrimento estiver acabando, peça então que ele envie mais. É isso que Padre Pio nos diz hoje. É isso que Padre Pio quer nos incentivar, que nós peçamos mais sofrimento, porque a dor purifica. Hoje ainda recebi uma mensagem dessas assim que muita gente manda, né, aquela coisa toda, mas falava sobre várias mortificações. Achei bem interessante, sabe? Mortificação do olhar, do pensamento, do corpo, e muitas vezes a gente não se dá conta, né, no nosso dia. A gente quer mais fugir da dor, né? A gente quer buscar o prazer. Sim, sim. A gente quer buscar o bem bom. Nosso lado, né, animalesco, né? E sem nos darmos conta de que a dor, ela purifica. Tudo isso conta, minha gente. É muito melhor nós purificarmos aqui nessa vida do que lá no purgatório, onde a dor será incomparavelmente maior. Certamente, né? E Padre Pio já pedia a Deus que desse a ele todas as tristezas e todos os sofrimentos dos seus irmãos. E aí nós vemos, além de tudo isto, sobre a dor que purifica, o sentimento também de compaixão, não é mesmo? De preferir sofrer do que ver o outro sofrer. E é exatamente assim que nós costumamos agir em relação aos nossos filhos, não é? Claro. Quando um filho fica doente, se nós pudéssemos, né, se fosse possível trocar, estar no lugar dele, ficar doente para vê-lo curado, ficaríamos, não é mesmo? Certamente. Né? E Padre Pio estende isso a todos os irmãos. E ele não está falando apenas dos confrades da sua ordem, mas de todos os irmãos em Cristo. E tanto isso é verdadeiro que ele foi encontrado digno de receber as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, as feridas nas mãos, nos pés e no lado. E eu creio que Padre Pio não diz isso para nós hoje simplesmente da boca para fora, mas ele experimentou isso, né, Raimundo? Exato, experimentou na sua própria carne, né? E não é porque ele é um grande santo da igreja, não é porque ele está assim muito à nossa frente, né, pobres mortais, mas é que se todos nós tivéssemos dimensão do bem que o sofrimento nos faz as almas, né, pelas quais nós oferecemos esse sofrimento, a gente ia querer sofrer o tempo todo, né? Fala sério, gente. E aí acabaria
estaríamos, inclusive, invejando o sofrimento do outro, né? Aí você imagina, o fulano ganhou na loteria, né? Fala lá no noticiário da TV, aí você pensa, pobre, coitado. Né? Coitado, ganhou na loteria. Aí o outro compra um carro importado e você fica até com pena dele, né? Mas aí, quando você sabe que o teu vizinho perdeu um filho num acidente, aí você gostaria de estar no lugar dele. Compaixão. Imagina, né? Sofrer no lugar dele. Né? Quando alguém que você conhece é diagnosticado com câncer, então você iria querer estar no lugar dele, né? Se a gente tivesse a real noção, né? Porque a gente ia querer sofrer pelos nossos amigos, querer sofrer, inclusive querer para si, né? Os sofrimentos e as tristezas das pessoas, porque você é cristão, ou seja, cristão é um outro Cristo. Amigo ouvinte, mas infelizmente, enquanto não nos dermos conta disso, enquanto ficarmos procurando vanglória e felicidade em coisas passageiras deste mundo, nunca nos configuraremos a Cristo e continuaremos nos afundando na lama do pecado. Não pense que entrarás no céu pecador, revestido da graça de Deus, como pregam os hereges oriundos da Revolução Protestante. No céu só entra santo. E como eu não sou santo, e você certamente também não é santo, teremos que nos purificar para entrar no céu. Seja aqui nessa vida, com os sofrimentos, ou no purgatório. Mas, no purgatório, será muito mais terrível. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Somos frutos doces ou amargos? Fontes franciscanas. Sabemos como São Francisco de Assis entrava em êxtase quando orava, não é mesmo? Como sua alma se transportava para junto de Nosso Senhor. E sabemos também que Francisco foi um grande profeta. E hoje nós vemos São Francisco em um de seus momentos de oração, quando Deus revela coisas para ele sobre a ordem franciscana e como ele não se contém e conta aos irmãos, pois tão maravilhado ele estava, né? Tão maravilhado ele ficou com aquela revelação. E ele disse, abre aspas, vi uma enorme multidão de homens vindo até nós e querendo viver conosco este gênero de vida e esta regra de santa religião. Fecha aspas. A alegria de nosso seráfico pai era imensa, pois Deus mostrou a ele como a ordem iria crescer, como pessoas do mundo inteiro iriam querer viver este modo de vida que São Francisco e seus companheiros estavam vivendo. E a ordem, de fato, se expandiu. Se dividiu para somar, e muito cresceu em número. Mas a pergunta que muitas vezes nós somos obrigados a nos fazer é: a ordem cresceu também em qualidade? Queremos acreditar que sim, né, Maria Carolina? Com Queremos. certeza. Né? Mas dizem que quando morre o fundador, não sei se você já ouviu isso, meu bem, as ordens, congregações, institutos, etc., acabam mudando. Então fica no ar a indagação. O que diria Francisco de Assis hoje de sua ordem? Teria ele orgulho ou vergonha? É um tema muito delicado, né? Realmente, muito mesmo. Realmente só Deus sabe. Isso, né? Deixemos para ele, né? Por que será que São Francisco diz que, no início,
a ordem receberá frutos doces, depois nem tão doces, e no fim amargos e intragáveis. Será que ele se referia aos frades que entraram primeiro, eram esses frutos muito doces, e que talvez os frutos que nós temos hoje sejam intragáveis? Você, amigo ouvinte, conhece um frade franciscano aí na sua região que, ao invés de pregar a paz e o bem, só prega o MST, o PT, a CUT, né? Luta de classes, anel de tucum no dedo? Será que não é esse o fruto intragável que São Francisco se refere? Quem são esses frutos, né? São os membros da ordem? Somos nós, Pois Maria Carolina, que somos nós. da ordem franciscana secular? Será que nós somos esses frutos já nem tão doces, ou amargos, ou até mesmo intragáveis? Quem sabe, não é mesmo, Raiman? Tomás de Celano diz que a grande verdade que encerram essas palavras proféticas e a exatidão com que se cumpriram são muito claras para os que pensam com imparcialidade. Então, eu penso da seguinte forma, talvez o amigo ouvinte não saiba quem é Tomás de Celano, né? A gente muitas vezes cita ele aqui, quando estamos fazendo as reflexões das fontes franciscanas. Tomás de Celano é um dos grandes biógrafos de São Francisco, né? Talvez o maior, Talvez mais o maior conhecido deles. E aí, quando ele fala que essas palavras proféticas se cumpriram, talvez a gente pudesse até arriscar que lá na própria época de Francisco já entraram os frutos doces, depois os não tão doces, depois os amargos e, por fim, os intragáveis, né? Mas a gente sabe que não cabe a nós, né, Maria Carolina, fazer uma interpretação dessa profecia, né? Não. E a gente nem é a nossa intenção, não é nosso né? intuito, né? Fazer uma interpretação, então, dessa profecia de São Francisco de Assis. Mas tão somente nos alegrarmos com ele. Pois Deus revelou que seríamos uma imensa família franciscana. É verdade, somos, né? Nós somos, e a família franciscana está espalhada pelo mundo inteiro. E assim o somos. E a descendência numerosa é sempre um sinal da bênção de Deus. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, é que nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site, clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. O nosso site é o cooperadoresdaverdade.com, né? Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas, se você preferir, você também tem a opção de se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. Isso mesmo! E ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site, clique em apoia.se, que fica lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje falaremos novamente sobre as dezenas de perguntas que recebemos de nossos ouvintes. A hora da treta. Está no ar mais uma edição de
Pergunte e tretaremos. Parafraseando o conhecidíssimo Pergunte e Responderemos de Dom Estevão Bittencourt. Os Cooperadores da Verdade lançaram nessa terceira temporada o Pergunte e Tretaremos, no qual, sem nenhuma periodicidade, nós iremos, assim, de vez em quando, né, tentar responder as dezenas de perguntas que nos chegam. E você também pode mandar as suas perguntas para nós pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade, tudo junto.com. Ou então pelo WhatsApp. Eu vou passar um número para vocês novamente, o DDD 47 99718 3296. E, quem sabe assim, num próximo Pergunte e Tretaremos, a sua pergunta poderá ser respondida, sempre com aquele toque especial de treta, né, Raimundo? É verdade. E você também nem precisa se identificar, né? Você pode mandar a pergunta. Se você quiser mandar a pergunta e já dizer assim, manda um abraço para mim, a gente manda um abraço para você, né? E dizemos o seu nome, dizemos a cidade de onde você vem, etc, etc. Mas se você preferir também fazer uma pergunta e não quiser se identificar, sem problema nenhum. Então, essa é a terceira seleção de perguntas que nós recebemos. E ainda tem tantas outras, né? É verdade, é verdade. E se você ainda não ouviu o primeiro e o segundo episódios de Pergunte e Tretaremos, pode ouvir depois lá no nosso site. Os ouvintes que enviaram as perguntas que foram selecionadas desta vez, eles não quiseram se identificar. Portanto, nenhum nome será mencionado aqui. Algumas perguntas, elas eram muito parecidas entre si, né, Maria Carolina? Daí a gente fez ali uma mistura, né? Juntamos a que eram parecidas e unimos, assim, muitas vezes numa pergunta só. E vamos lá, né? Eu espero que nós consigamos responder a todos. É isso aí. E lembrando que essas perguntas, sempre que chegam até nós, a gente responde na hora, né, Raimundo? Seja pelo Facebook também, sim, né? Quando a pessoa manda uma mensagem, a gente já responde. Mas aí, quando o tema é bacana, né, como de hoje, a gente acaba trazendo pro nosso programa. Pergunte e Tretaremos. Então, vamos lá, professor Raimundo. A primeira pergunta de hoje é: o que são os sacramentos? Então, gente, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos pelo próprio Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça do sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito Santo. Assim como o fogo transforma nele tudo o que toca, o Espírito Santo de Deus transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Que bonito isso. E quantos são e quais são os sacramentos? Então, são 7, né, gente? Isso aí todo católico deveria saber de cor e salteado, né? Mas é tanta confusão protestante no nosso meio que aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Então, vamos lá. Quais são os 7 sacramentos? O batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, a penitência, que a gente às vezes chama de confissão, né? A unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Já percebeu isso? Sim. Nisso existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o sacramento do batismo. Ah, beleza. Por que a igreja batiza crianças? Então, gente, a Igreja Católica batiza crianças para lembrar que as crianças dos judeus eram consagradas a Deus, sobretudo os primogênitos, né, pela circuncisão. Na nova e eterna aliança, o batismo substituiu a circuncisão da antiga aliança, como rito de entrada para o povo escolhido de Deus, né?
Então, esse batismo, ele é uma circuncisão nova, que agrega ao novo povo de Deus, unido à Páscoa de Cristo, por esforços e por fidelidade generosa. O batizado se prepara para entrar no seu reino glorioso e na posse da celeste herança, da qual tem as primícias pelo dom do Espírito Santo. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, o apóstolo Paulo nos mostra que todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, como símbolo do batismo cristão. Sabemos, porém, que esse batismo não aconteceu por imersão, pois os israelitas, junto com todas as crianças, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, tocando apenas a areia úmida do mar. E lá em Colossenses também há uma confirmação do batismo de crianças. Será que você podia ler para nós, meu bem? Claro, com muito gosto. E o ouvinte pode até nos acompanhar. Pegando a Bíblia, está lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Abre aspas. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do vosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Fecha aspas. E além disso, consta nos Atos dos Apóstolos, maravilhosamente escrito por São Lucas, que São Paulo batizou famílias inteiras. Ora, se foi dito famílias, é de se supor que havia crianças, considerando-se que naquela época as famílias eram muito numerosas e nenhum deles foi excluído do sacramento ministrado pelo apóstolo. Agora, uma coisa fica bem claro, gente. Os apóstolos chegavam numa determinada região, pregavam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas diziam, mas como que a gente pode fazer para fazer parte aí dos seguidores desse Cristo? Pelo batismo. Quem quer ser batizado? O pai de família levantava a mão. Olha aí o poder do patriarcado. O pai de família levantava a mão e dizia, eu quero ser batizado. Era batizado a família dele inteira. Desde o bebezinho até o vovô, todo mundo. Agora, nenhum apóstolo negava o batismo à criança. Nenhum apóstolo dizia assim, não, pera lá, é criança ainda. Na próxima vez que a gente voltar aqui, a gente batiza. Sabe-se lá quando que aqueles apóstolos que caminhavam a pé, muitas vezes, ou a cavalo, por desertos e etc, etc, iriam voltar ali. Então não podia perder a chance de batizar aquela criança, de incorporá-la como membro do corpo de Cristo. Tá, e por que os protestantes não batizam crianças? Porque são protestantes, ora. A palavra já diz tudo, Os protestantes, por desconhecerem essas passagens na Bíblia, dizem que a Igreja Católica peca em batizar crianças. Porque, segundo eles, as crianças não teriam consciência dos seus pecados. E não teriam condições de se arrependerem dos seus atos. Por isso, para eles, deve-se batizar somente os adultos. Os protestantes se baseiam nessas palavras contidas no Evangelho de Lucas. Abre aspas. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Fecha aspas. E como essa interpretação está equivocada, professor? Claro, Carol. Veja bem, no Evangelho de São Lucas, João Batista é que batizava os que vinham ao seu encontro. Mas o batismo não era regenerador, já que sua mensagem tinha somente caráter messiânico. O batismo de João era provisório e diferente daquele que o mestre instituiria. Logo, ele anunciaria o batismo definitivo que viria através do próprio Jesus. O próprio João Batista ele diz assim, eu batizo vocês com água, mas chegará alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno nem sequer de desamarrar a correia das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Então veja bem, quem batizava mergulhando nas águas, quem batizava somente o adulto, era João Batista, um batismo de preparação para aquele que viria depois. E veio Jesus, instituiu a igreja. Além do mais, é necessário lembrar que Jesus, não possuindo
qualquer pecado, não precisava se arrepender e não necessitava receber o batismo de conversão que João Batista administrava. No entanto, ao entrar no Rio Jordão, olha bem, Jesus deu a força santificadora para toda a água que se utilizaria no sacramento do batismo. Ao ser batizado, ele assume a missão para o qual o Pai o havia enviado. Outra frase utilizada muitas vezes pelos protestantes contra o batismo de crianças está lá no Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Olha que interessante, 16, que diz assim, vou ler literalmente, tá? Abre aspas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fecha aspas. Ora, eles querem dizer que a criança ela não pode crer, né? Porque ela não tem ainda discernimento para crer, né? Então, na primeira parte dessa frase, os protestantes dizem que as crianças não têm condições de crer, que isso cabe somente aos adultos. E como ficaria a segunda parte? Quem não crer será condenado. Bem, se a primeira parte desse versículo mostrasse o batismo dos adultos, automaticamente a segunda parte condenaria todas as crianças ao inferno. Já pensou? Imagina. Que triste, né? É. Enfim, o batismo realizado na Igreja Católica está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Batismo através do Espírito Santo. O batismo nas comunidades eclesiais protestantes está fundamentado na pessoa de João Batista. Batismo de arrependimento. Ao batizar uma criança, a Igreja Católica a batiza através do fogo e do Espírito Santo, e não por arrependimento, como ensinam os protestantes. Eis a grande diferença. Que belíssima explicação, professor Raimann. E nós temos aqui também um ouvinte que relata que nas comunidades eclesiais protestantes, eles batizam somente quando a pessoa atinge a idade da razão. Isso é um termo que, né, já é... Bem comum, né? É, bastante comum. E a dúvida dele é, qual é a idade da razão? Para a Igreja Católica, para a Santa Igreja Católica, a idade da razão é alcançada aos 7 anos. Mas para os protestantes, que são mais de 36 mil denominações diferentes que discordam entre si, a coisa varia muito. Para alguns, a idade da razão é 12. Para outros, 14, 16, 18, 21. Por aí vai, né? E outra coisa que nos difere é que se para eles só se pode batizar com a idade da razão, para nós, quando a criança atinge a idade da razão, aí ela só pode ser batizada após a catequese. Pois se antes pais e padrinhos professam a fé em nome da criança, agora atingida a idade da razão, ela entra para o catecumenato. Ou seja, primeiro vai ter que conhecer a doutrina para depois professar a fé pessoalmente e poder receber o batismo como se faz com adultos. Eu entendi. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta? Sim, mas antes eu gostaria de dizer algo que eu costumo falar para os meus alunos nas aulas de ensino religioso. Queridos alunos, né? Um dia você vai casar, vai ter filhos. Quando seu filho chorar com cólica, por exemplo, não dê remédio a ele. Quando ele chegar à idade da razão, ele decidirá se quer tomar o remédio ou não. Quando seu filho chorar de fome, não dê comida a ele, não dê. Quando ele chegar à idade da razão, ele decidirá se quer comer ou não. Quando o seu filho fizer cocôzinho na fralda, não troque a fralda, deixa ele assim, deixa. Quando ele chegar à idade da razão, ele decidirá se quer se limpar ou não. Também não dê banho nunca, pois quando ele chegar à idade da razão, ele decidirá se quer tomar banho ou não. Naturalmente, amigo ouvinte, os alunos ficam horrorizados, né? Mas imagina, eu queria ver tudo com o olhinho brilhando, né? Tudo assim, dos né? protestantes ouvindo isso. E aí eu pergunto, o que acontecerá com esse bebezinho? E todos eles respondem, vai morrer, professor? Vai morrer? Pois bem, se você pai, você mãe, eu digo a eles, tem a responsabilidade de cuidar do corpo do seu filho, alimentando, medicando, dando banho, assim por diante. Por que não pode cuidar da alma do seu filho, batizando-o logo que nasce? Por que esperar ele a crescer e atingir a idade da razão para ser batizado? É verdade. Mas e se a criança morre sem ter sido batizada? E aí é que tá, né? Quanto às crianças que morrem sem batismo, a igreja não pode senão confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito do respectivo funeral.
Tá? Então, no funeral de crianças que não foram batizadas é dito isso, né? Que confiamos a misericórdia de Deus. De fato, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer, deixai vir a minhas criancinhas, né? Permitem-nos esperar que haja um caminho de salvação para as crianças que morrem sem batismo. Nós queremos acreditar nisso, queremos acreditar. Por isso, é mais premente ainda o apelo da igreja a que não se impeçam as criancinhas de virem a Cristo pelo dom do batismo. Olha só, é o que os protestantes fazem, eles impedem as criancinhas de irem a Cristo. Sim, sim. Tem que crescer primeiro. E para aquela igreja que a idade da razão é 21, e aí? Imagina, tem que esperar só, todo esse tempo. E olha quanto tempo, né, que a gente fica aí no mundo e à mercê mesmo de qualquer problema que possa vir a acontecer, né? Exatamente. Ai, foi muito bacana. E ainda há muitas outras perguntas sobre os sacramentos, dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre a confissão, a Eucaristia, o matrimônio, enfim. É um tema muito bacana, não é mesmo? Porque é um tema que diz respeito, assim, à nossa fé do dia a dia, não é mesmo? Isso, é o que nós acreditamos, que a gente precisa, né? A comunhão, a confissão, é aquilo que a gente precisa todo dia, né? Todo dia. E, enfim, mas só que o nosso tempo está estourado. Que pena, né? Tava tão bom e a gente responde assim com tanta alegria, né? Por saber que realmente a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Pode estar solucionando aí para tantas pessoas que estão nos ouvindo nesse Brasil afora aí, essas questões que são tão importantes, tão fundamentais para a nossa vida, né, gente? E por isso que nós estamos aqui, para cooperar com a verdade. É verdade, mesmo? Meu bem. Mas então, como são muitas as dúvidas, não dá para a gente trabalhar num programa só, né? Continue acompanhando os Cooperadores da Verdade, que em breve voltaremos com mais um Pergunte que Tretaremos. E não se esqueçam também de enviar as suas perguntas para o nosso e-mail, contato@cooperadoresdaverdade.com. Ou ainda pelo WhatsApp, né, gente? Ó, de novo, ó, 47... Pegou a caneta aí? 47997183296. A sua pergunta pode dar treta. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, sim, os puritanos piram. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Thornbridge, The Wednesday Pale Ale. Tô com medo de enrolar a minha língua aqui, falando essa... enrolar a língua vai enrolar só depois que tomar a cerveja. Agora dá pra falar, são né? só 330 ml, não vai dar pra isso tudo. Mas essa cerveja, a Thornbridge The Wednesday, é a cerveja oficial do Sheffield Wednesday Football Club. Que bacana, hein? Os lúpulos Simcoe e Sintra, junto com o malte claro, Maris Otter, deixam essa cerveja com notas cítricas e uma ótima drinkabilidade. Então, a cervejaria Thornbridge Brewery, né? Brewery é cervejaria, é isso? Ela tem origem lá em Bakewell, é uma cerveja do estilo English Pale Ale. Ela está disponível em long necks de 330 ml, como a Carol já tinha falado, né? Ela tem uma coloração âmbar, né? Pra quem não sabe o que é âmbar, parece um cobre, né? Um acobreado, tá? Um ouro velho. A temperatura ideal de consumo está entre 4 a 7 graus. Veja que não é para você beber estupidamente gelada, né? Aquela cerveja que vai cair no copo já congelando, mas até os 7 graus ali é uma temperatura boa, né, para você consumir. Ela tem um amargor baixo, a aparência dela é levemente turva. Nos aromas nós podemos sentir notas cítricas e também de caramelo. O copo sugerido para o consumo é o pint, né? E o teor alcoólico, então, é 4%. Uma coisa que é interessante, nós sabemos que o teor alcoólico sempre está relacionado com a temperatura de serviço, né? Então, se uma cerveja como essa aqui, ela tem 4% de volume de teor alcoólico, você pode tomar ela assim entre 4 e 6. Aqui ele sugeriu 4 e 7, né? Mas você sempre pode contar 2 a mais. Se é 4, então até 2 a mais você pode tomar, né? Que ela vai muito bem. Como é que ela harmoniza, Carol?
Bom, essa cerveja harmoniza com frutos do mar. Ah, se eu soubesse, tinha tomado antes, que nós estávamos comendo um camarãozinho aqui antes do programa. Comida mexicana e queijo emmental. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a primeira coisa que a gente observa ao degustar a cerveja é a aparência, né? Então a gente percebe que ela é bem clara, não chega a ser cristalina, porque a gente não enxerga as digitais através do copo, né? Mas ela não é turva, porque a gente consegue ver bem o dedo, né? Tem uma espuma branca, né? De bolhas pequenas e a persistência dela, da espuma, de baixa a média persistência, né? Ela já começa a querer formar umas ilhas ali no meio do copo, né? Essa cerveja, ela é importada, viu, gente? Cerveja bem chique. Ai, os aromas cítricos fantásticos, hein? Você já cheirou, Carol? Não, ainda não. Estava olhando o rótulo, porque essa cerveja, ela é toda em inglês, o rótulo dela, todo em inglês. E ela muito é importada bonito, mesmo. muito Chegou bonito até esse nós rótulo. pela nossa Beer House, né? Nosso patrocinador. Ela tem um brasão aqui com Nossa, que cheirosa. uma coruja, né? Muito bonito. E tem também aqui uma frase em latim aqui embaixo do brasão, ó. Vamos provar? Nossa, que cheirosa, Raiman. Que delícia. Olha, ela traz no início um amargor bem marcante, mas já cortado com o cítrico do lúpulo, né? Você já sente, ela é amarga no começo e depois ela já dá um cítrico aqui que lembra maracujá, né? É mesmo. Lembra um floral, flores do campo. O cheiro né? dela também é Sim. cítrico, né? Tem um cheiro assim mesmo. Muito bacana, hein? Bem amargo. O retrogosto dela fica assim, um amargo, bem amargo, né? O final dela é bem seco também. Um amargo, bem amargo. O que proporciona a vontade de mais um gole, né? Então é o tipo da cerveja perigosa, aquela que você tem que cuidar, porque senão você acaba tomando muito, né? Mas deliciosa, gostei mesmo. Aprovadíssima essa cerveja de nome difícil, né? Thornbridge, The Wednesday Pale Ale. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar,
Ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graças, tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor que é Deus podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve, a te clamamos exuris filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sede periculus cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Raiman. Todo o programa com você é maravilhoso, muito bom, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou, nos ouviu, né, até aqui. E continuemos cooperando com a verdade. Salve Maria Imaculada. Muito obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Batizem seus filhos, né? Batizem já quando nascem, não percam tempo. Pode ser, né, recém-nascido. Se houver algum risco de morte, né, batize você mesmo, com a intenção de fazer aquilo que a igreja quer fazer, né, você mesmo. Outra coisa importantíssima, não dê bola, não dê importância para a quantidade de água, né? Que muita gente diz, não, mas para batizar tem que afundar na água. Não tem que afundar na água, né? Um pouquinho de água na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula que a igreja sempre nos ensinou. Tem muita gente que é batizado aí lá no Rio Jordão
para ser imerso na água igual foi Jesus Cristo, e o pastor diz assim, eu te batizo em nome de Jesus. Mas, peraí, alguma coisa está errada. Essa fórmula aí não foi assim que Jesus ensinou. Né? Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizem seus filhos, né? Não tem que esperar a idade de razão, nada nesse sentido, porque você, pai, você, mãe, é responsável pela alma do seu filho. E faço um apelo que rezem por nós, rezem pelo nosso apostolado. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.